Mateusão. Falando sobre colher os resultados, minha primeira pergunta técnica para você é muito parecida com a que eu fiz com o Lachuk na última semana, né? Para o Lachuk eu perguntei qual que era o 80-20 de e-mail marketing. E agora você que já fez aí 6 lançamentos 8 em 1, ou seja, vendeu mais de 10 milhões em um dia de carrinho aberto, fez 2 dos 3 maiores lançamentos do Brasil de cursos do Pablo Marçal. Conta pra gente, eu já sei o que você vai falar aí, tá? Já batemos muito papo disso, né? Eu concordo plenamente com o que você vai falar. Conta pra gente o que é o 80-20 de um lançamento bem sucedido. Cara, perfeito, né? Eu tenho 2 frases que ao longo desse empilhamento de experiência eu acabei criando, né? Que são frases minhas mesmo, que representam, assim, de uma forma muito resumida o que isso significa. A primeira delas é que eu digo que você tem que entrar em campo com o jogo ganho, tá? E a outra é que a plantação, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. O segredo 80-20 do lançamento está em tudo o que acontece antes de captar o primeiro lead. Né? Antes de captar o primeiro lead, eu vejo o seguinte, que todos os lançamentos que bateram 8 dígitos, ele podia, né, sinceramente, eu já vi, né, só para você ter uma ideia, Brazão, eu já vi lançamento de 8 dígitos 100% gravado, eu já vi lançamento de 8 dígitos 100% em live, já vi série de 7 lives, já vi CPLs normais, segunda, quarta, sexta e domingo, já vi reality show. Nenhum lançamento de 8 dígitos que eu fiz, ele foi um igual ao outro. Nenhum deles foi parecido. 100% das vezes. Só que também, da mesma forma, em 100% das vezes, o expert criou a demanda de forma incrível antes de pensar em abrir o carrinho. Porque assim, né, eu vejo que lançamento é uma das estratégias, eu costumo até dizer que lançamento ele não é business, lançamento é estratégia de pico de faturamento. É muito difícil você levar lançamento. Nossa, como, pô... então, né, pô, legal ter esse... Perfeito, né? Esse é o meu pensamento também. Eu vi, cara, grandes agências de lançamento quebrarem por coisas extremamente simples. O cara, às vezes, fazia 5 lançamentos bons, ok, com ROI, ele errava em um. E ele quebrava. Por um motivo muito simples. Você fica 3 meses, 4 meses sem faturar R$1, com custo fixo, construindo, aí chega no pitch, a live cai. Por isso, assim, né, a estratégia em si que eu vejo, né, a plantação, e se você me permite, eu posso até falar aqui os 8 melhores tipos de plantação que eu gosto de trazer para a galera, que é o seguinte, né? Anotem, galera, anota isso aí, ó. O que ele vai falar agora? Como você prepara o seu público para ele comprar qualquer coisa de você. O que ele vai falar não é só sobre lançamento, não. É como preparar o público. Antes de você falar isso, Russo, eu vou te perguntar aqui. Você conhece algum desses especialistas que tenham feito 8 dígitos aí sem que tenha constância em pelo menos um deles? YouTube, Stories do Instagram e Lives? Brazão, eu sou um cara que fala de princípios, cara. Isso daí, o cara que não faz essas coisas é quebra de princípio. Eu vou citar um exemplo do maior lançador, do maior infoprodutor do Brasil, que na minha visão é o Pablo Marçal. Pablo Marçal, ele fez, cara, ele só faz lançamento absurdo. Todo mundo sabe disso. Sim. Só que em determinado momento, depois que ele fez em um ano La Casa Digital e pior ano da sua vida, que faturou mais de 100 milhões os dois combinados, ele deu uma pausa. Ele deu uma pausa, falou, perdeu um pouco a pressão, acho que perdeu um pouco o senso de desafio, né? Ele deu uma pausa. Esses 3 meses de pausa, ele demorou mais de 1 ano e meio e ainda não recuperou 100% que ele tinha. Só por causa dessa pausa de consistência que ele teve no meio do processo. Ele tirou férias um pouco e até hoje ele não voltou a ser o que era antes, a ter a audiência que ele tinha antes. E eu não vi isso só no Pablo. Eu lanço, né, o Fisiologia na Prática, o Adonis, é um expert fenomenal, né, um cara incrível no nicho de educação física. Ele tinha uma visão que era o seguinte, e eu também não tinha esse conhecimento para falar para ele. A gente fazia o lançamento lá, 1.000 pessoas, tal, abria carrinho top. Fechava o carrinho, ele, vou dar escassez na galera. 2 semanas off. 2 semanas off. Aí sabe o que acontecia, Brazão? A gente demorava 3 meses para recuperar essas 2 semanas. Sim. 3 meses ou mais. Teve vezes que a gente demorou 6 meses para fazer um bom lançamento, só por causa dessas 2 semanas que a gente saiu de uma média de 300, 400 pessoas, né, com consistência na live para 100 pessoas com dificuldade. A audiência, ela te cobra, ela é fiel a você, só que você tem que ser fiel a ela.
É como se fosse, ó, vamos comparar de uma forma fácil aí. Imagina que você tá solteirão e tá ali chavecando uma moça, né? E aí você tá chavecando essa moça constantemente, tá sempre presente, responde stories, conversa diariamente. Aí você vai dar uma de difícil e fica fora por 3 meses. Gente, quando você voltar, você pode ter certeza que ela já vai estar com outros olhares, ela não vai ter mais a mesma visão que ela tinha sobre você. Mais ou menos isso que ele está passando de mensagem. Perfeito. Eu falo de princípio, né? Por exemplo, experimenta você não regar suas plantas durante 3 meses. Experimenta você não fazer manutenção do seu carro durante anos. Não tem como, a lei da plantação e da colheita é natural. Se você plantar, você colhe. Se você não plantar, amigo, você não tem o que colher. Essa que é a realidade. E esses caras que fazem grandes lançamentos, eles plantam com muita consistência. Por exemplo, Thiago Nigro, eu já vi lançamentos de 8 dígitos com investimentos de 20, 30, 40 mil reais. Aí o cara fala, como é que eu paro e faço um lançamento de 8 dígitos com 20 mil reais? Só que igual ninguém do Fint, olha. O Fint também foi mais ou menos nessa pegada. Ninguém olha que o cara tem 10 anos, 6 anos de plantação de alto nível de conteúdo, de cuidado com a audiência, de consistência, de amor pelo que faz, do maior valor possível. Esse tipo de gente, Brasil, eu vejo o seguinte, o cara fala venda pra caramba, venda. É só ele falar, é só falar, gente, vai lá comprar. Adquire uma confiança muito grande. Perfeito. Ícaro de Carvalho faz isso perfeitamente. Perfeito. E acompanhar os stories do Ícaro de Carvalho e tal, do Ítalo Marcilli. Cara, esse pessoal manda muito bem nisso, nessa consistência. Russi, antes de você falar pra gente os 8 tipos de plantação aí e tal, eu queria te perguntar uma coisa aqui. Cara, você acha, eu acho que eu sei a resposta que você vai falar, você acha que é possível você recuperar totalmente um lançamento ali, só no lançamento em si, sem ter feito nada antes? O lançamento puro em si? Cara, eu não vou dizer que é impossível, né? Porque não dá para dizer que é impossível, mas eu nunca vi nenhum caso disso acontecer. Eu digo o seguinte, né? Uma outra frase que você acabou de me lembrar que eu falo muito: lançamento não se faz, lançamento se constrói. Se você não constrói o seu lançamento, a sua fundação, a sua base lá atrás, você vai construir uma casa de qualquer jeito, vai subir as paredes de qualquer jeito, sem os ferros, metal, e eventualmente vai dar problema. Não tem como você construir sem estrutura, sem a base correta, sem o que deveria ter sido feito, né? Não, eu vejo que é uma lei natural. Não sei no que as pessoas acreditam, a galera que está aqui, se é Deus, se é universo, não importa. Mas é uma lei natural. Aquilo que você planta, você colhe. Amigo, não tem como você plantar 2 sementes e querer colher 1.000 hectares. É o mesmo princípio. Então, eu não vejo nem como salvar lançamentos que, por exemplo, a live caiu, eu tive que trocar o link. Amigo, perdeu X% de pessoas. Já era. Né? O lançamento ele não tem espaço para erro. Essa é uma verdade que eu vejo para o lançamento. Todo erro que você comete no lançamento, você perde uma fração do seu faturamento. Galera, pode falar. Não, pode falar. Não, só complementando, aí o seu faturamento ele vai ser condizente com o quanto você plantou. Porque se tiver uma plantação que segure lá, ele vai dar bom de qualquer jeito. A live do Marçal pode até cair, mas ele vai faturar 8 dígitos igual. Garanto para você isso. Entendeu? Galera, quando a gente fala, por exemplo, 8 em 1, 6 em 7, pessoal, 8 em 1, a gente está falando de abertura de carrinho que você fez 8 dígitos em um dia. Mas, cara, isso pode até, te enganar um pouco, você pensar assim, cara, é fácil desse jeito? Pessoal, repensa, tá? Essa frase como 8 em 1 de carrinho aberto, mas você pode pensar no 8 dígitos em um ano de plantio, de conteúdo, tá? Porque o cara não vai conseguir fazer 8 dígitos se ele por vários e vários meses não teve uma disciplina ali, uma constância com a criação de conteúdos. Pode ter certeza disso. Ninguém faz milagre. Perfeito. Não, isso é completamente coerente, né? Qualquer pessoa. Inclusive, normalmente esses lançamentos de 8 dígitos, para eles acontecerem, eles têm que ter um fator determinante, que é o quê? Ou o lançamento tem uma sazonalidade muito grande. Por exemplo, o Marçal ele faz 8D com consistência, mas é um La Casa Digital por ano e um Pior Ano por ano. Sim. São esses 2 lançamentos. Por exemplo, o Ports fez vários 8 dígitos, só que, por exemplo, ele colheu muito de um boom que o Day Trade deu, né? Que não só o YouTube, mas o Day Trade deu um boom gigantesco durante a pandemia.
E ele, como é o cara que havia plantado lá, ele colheu o que, né, a mesma coisa que o Marçal fez, lançando La Casa Digital lá em plena pandemia. Né, ele colheu o momento também que era propício. Ele pegou a onda lá na crista, estava preparado para isso, com a prancha certa e surfou ela. Acaba de assistir um trechinho de uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Puff. Você vai agora aqui embaixo na descrição, tá, do vídeo ali no YouTube, e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.